Louvamos a Deus pela sua vida, que você se esforçou para mais um dia na casa do Senhor. Nós vamos trabalhar o tema, o plano perfeito de Deus para a salvação, né? E assim a gente vai conseguindo entender melhor a proposta de Deus para a nossa vida. Então, Evangelho de João 3,16, é a primeira referência bíblica, nós vamos lê-la e diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos 5:8, Epístola aos Romanos, capítulo 5 e o verso 8, diz assim: Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus, rendemos louvores sim a Ti, ó Deus, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, e nesse instante a qual estaremos ministrando a Tua palavra, que ela venha entrar e encontrar guarida em nossos corações. Venha abençoar de forma especial cada um dos Teus filhos que aqui se encontram, aqueles que não puderam, Senhor, alcança segundo a Tua bondade e misericórdia, dando a eles, Senhor, a Tua graça, também o Teu amor, e que possam, sim, serem alcançados. Abençoa, Senhor, a continuação, direciona segundo o Teu Espírito Santo, vai nos revelando a Tua palavra, vai abrindo o entendimento, dando-nos a unção, para que tudo seja para a glória do Teu nome. Abençoa grandemente a continuação, em nome de Jesus, agradecemos. Amém. Amados, podeis assentar. Então, nós queremos trabalhar, né, a proposta do texto, Romanos 13:23, que iniciamos semana passada, e eu dividi em 3 tópicos. E na semana passada, nós começamos com a necessidade de salvação. Dentro do tema, ou seja, da temática, o plano perfeito de Deus para a salvação, nós trabalhamos a necessidade de salvação, foi pontuada, né, alguns aspectos bem interessantes de resgate da condição da humanidade, partindo lá do Éden, quando Adão e Eva, né, eles se afastaram de Deus por desobediência, por não observarem os mandamentos do Senhor, então pecaram contra Deus. Nós vimos que isso gerou uma necessidade essencial, né, da proposta de Deus para que o homem pudesse ser salvo. E essa necessidade, ela remete ao seguinte: a reconhecer a grandiosidade, a bondade, a misericórdia de Deus através do plano de salvação na pessoa de Cristo, o seu Filho. Nós também compreendemos, né? Eu estou fazendo assim um resgate para quem não pôde estar, e tentar entender depois o próximo passo. Então, veja, a queda e o pecado original, eles vão revelar uma seriedade da nossa condição, a nossa condição e a nossa impossibilidade de nos salvarmos, né? Nós não temos condição de dizer assim, ou bater no peito e falar, eu vou me salvar. Por sua própria vontade, por sua própria força, não consegue. Então, quando nós observamos que essa condição é impossível para o ser humano, aí sim vamos reconhecer que há uma necessidade, que há a condição de ter fé e crer na obra redentora de Cristo. Então, veja que a necessidade de salvação passa pelo processo de reconhecer nossas misérias, nossas fraquezas, e que somos incapazes, e sim, através da obra redentora de Cristo,
vai nos gerar fé suficiente para crer no processo de ser reconciliado, restaurado à glória do Senhor. Então, isso é muito importante. Então, dentro dessa compreensão, né, observando assim esse contexto que nós já trabalhamos e fundamentamos biblicamente, teologicamente, semana passada, nós queremos dar sequência hoje no segundo tópico e vou tentar fechar hoje essa mensagem, porque realmente falar da doutrina de salvação de uma forma resumida em 1 horinha é muito pouco, né? Não tem como nós nos aprofundar, mas eu creio que você, sendo assim, diante do que nós vamos ir apresentando, você poderá fazer uma leitura, uma compreensão e fundamentar mais a sua fé para não se desviar, né? Não olhar para trás, mas olhar para Jesus, autor, consumador da nossa fé. Então, hoje, nós vamos observar ou aprender o propósito do sacrifício de Cristo. Tá? O sacrifício de Cristo e depois, o outro tópico, a resposta humana ao Evangelho. Então, veja como é interessante. Destaca a necessidade de salvação, o sacrifício de Cristo, que é o portal, né? A possibilidade de isso acontecer. E aí, o último tópico, a resposta, né, ao Evangelho. Então, você precisa compreender que, se está hoje sentado aqui, se você já abriu o seu coração, esses passos já aconteceram na sua vida. E, por certo, talvez inconsciente, sem uma reflexão, você não entendendo, mas esses os passos necessários para que o homem possa ser reconciliado com Deus. Então, veja, dentro da proposta de sacrifício, o sacrifício de Cristo, a gente leu João 3,16, que novamente eu vou lê-lo, que diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, vamos destacar aqui alguns pontos fundamentais, que é o amor de Deus. Vamos destacar aqui, na pessoa do Filho, a doação do Filho, para que esse processo possa acontecer. E depois temos que trazer também a lembrança, o ato de fé. O ato de fé faz nós crermos, né? E aí, compreendendo isso, nós temos uma promessa gloriosa, né? Uma bênção de Deus para aquele que crê, que é a vida eterna. Então, veja, isso é fundamental. E também nós vamos ver em Romanos 5:8 a situação que vai mostrar como Deus, né, ele é tão bondoso e misericordioso, que ele prova o seu amor para conosco. Como? Em que Cristo morreu por nós, para então nos dar condições, ou seja, Cristo morre por nós, sendo nós pecadores. Então ele te posiciona, ele te coloca assim, o teu lugar, a tua situação, a tua posição estava em um estado deplorável. Você era um pecador. Você estava dominado, subjugado pelo pecado. Mas o amor de Deus é tão grande, e a prova disso é que ele concede o quê? Cristo. Então veja que no João 3,16 ele diz que ele deu o seu Filho unigênito. E em Romanos 5:8 ele diz em que Cristo morreu por nós. Ou seja, esse processo de substituição, ele é fundamental para que haja a transformação, a possibilidade de reconciliação com Deus. Então é interessante que o sacrifício de Cristo, ele é fundamental para completar a boa obra. Sem esse sacrifício, nós não poderíamos estar aqui. Talvez seria uma reunião simplesmente rotineira, talvez um encontro, né, para trocar figurinhas, ou compartilhar o que aconteceu no fim de semana ou no seu dia,
Mas não, quando nós vamos à casa de Deus, nos remete a pensar, é porque o sacrifício de Cristo foi perfeito, nos alcançou e nos restaurou, dando-nos a condição de agradecer, gratidão, amor a Ele, pelo fato de Ele ter nos dado essa bênção. Então veja que dentro da compreensão, então, teológica, nós precisamos entender que é fundamental esse sacrifício. Esse sacrifício, ele vai dizer o seguinte, que o plano de Deus para a redenção da humanidade é um processo central, né? Ele está estabelecido como algo que precisa ser considerado para que tudo isso aconteça na vida daquele que crê. Então há uma centralidade, não há outro meio, não há outro caminho, não há outra posição. Cristo é o tema central do Evangelho, porque através dele é revelado o seu sacrifício e a alma do homem que crê será alcançada. Então é interessante quando nós compreendemos esse sacrifício fundamental de Cristo morrendo na cruz, revelando um amor que vai nos dar a compreensão de uma profundidade. Revela-se o quê? Que este amor, essa condição, ela é superior àquilo que nós compreendemos como amor, como um sentimento que temos um pelo outro. Esse amor supera todas as coisas. Esse amor, ele vai passar além, transcender toda a compreensão do ser humano. O homem não consegue entender como Deus, no seu amor tão glorioso, ele consegue conceder a vida de alguém que é tão importante para ele, que é o seu filho. Então veja, o amor dele está além da possibilidade de ele se tornar egoísta e falar, não, eu não vou ceder o meu filho, eu vou doá-lo, para que aquele que eu criei, uma criatura, uma mera criatura formada, forjada pelas mãos dele e dada essa condição de vida pelo sopro de Deus, seja novamente restaurado. Entende? Então, isso demonstra que o amor de Deus, ele é fantástico, né? Então, veja, quando a teologia cristã, ela vai nos ensinar sobre o sacrifício de Jesus na cruz, ela não foi apenas um evento histórico, tá? Muitas das vezes a gente observa na humanidade algumas pessoas que fazem um desenho de um Jesus histórico. Jesus histórico é o quê? É a condição, né, que a história concede de um homem que vem sobre essa terra e ele vai produzir algumas coisas, ele vai possibilitar oportunidades, mas simplesmente vai ficar naquela figura da história, né? É como que aquele Jesus que a gente vê nos quadros, pintado, de olhos azul, um loiro, né, com os cabelos encoracolados, ondulados, ou seja, é algo assim que nos remete a... Não, Jesus é muito mais que isso. Ele é o Filho de Deus, concedido no amor de Deus para que o homem pudesse mudar a sua história. Então, não é um evento simplesmente que ficou no passado. Isso vai mostrar o cumprimento das promessas de Deus que estão à luz das Escrituras, expressando o seguinte, a maior condição de amor e justiça divina. Então, veja, isso tudo é Deus concedendo o seu amor para alcançar o pobre pecador. Então, o sacrifício de Jesus na cruz remete muito mais do que simplesmente a condição de ele estar lá pregado. Às vezes nós, né, isso faz parte do cristianismo, a cruz, o símbolo, que nós ainda vemos Jesus preso nela. Isso é um ícone
do cristianismo, a cruz e Cristo na cruz. Mas se nós formos parar para refletir, que esse símbolo estaria, de certa forma, revelando uma limitação do Cristo. Por quê? Porque a cruz, que remete à condição que o Senhor morreu por nós nela, não pode mais segurar Jesus. Ele não está mais na cruz. Então, a realidade, a verdade que deveria estar sendo colocada, não é mais um crucifixo com Cristo na cruz, mas sim uma cruz vazada. Uma cruz que está despojada daquela condição de segurar o nosso Salvador. Porque ele morreu, ressuscitou e está assunto aos céus. Então veja, a cruz para nós tem que representar o seguinte: a cruz está vazia, assim como o túmulo dele está vazio, porque ele ressuscitou. Ela foi um canal, ela foi um instrumento, sim, mas ela não pode mais segurar Jesus, porque ele morreu e ressuscitou. Então, a cruz que tem que ter um sentido para o cristão, para o salvo em Jesus Cristo, é a cruz vazada, a cruz vazia, a cruz que não mais segura o nosso Salvador. Isso expressa o quê? O grandioso amor de Deus que é manifestado em Cristo. Entende? Olha que interessante, quando nós começamos a dar verdadeiramente vazão à compreensão deste amor tão glorioso, que é expresso em João 3,16, que vai citar muito bem isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então veja, Deus não amou somente Laguna. Deus não amou somente a sua casa. Não, Deus amou o mundo, ou seja, entra na esfera global. A totalidade. De tal maneira que ele concede o seu filho. Ele vai conceder parte dele. Aí a gente poderia pensar, quando a gente olha no primeiro tópico, a necessidade de salvação, vai nos remeter lá no Jardim do Éden e vai mostrar o casal que ele criou, estabeleceu promessas, mas que este casal, ele simplesmente, desobedecendo, ele traz para o mundo o pecado. Ele traz para o mundo o rompimento de comunhão. E agora, quando então nós olhamos a maneira que Deus e a Trindade, que ali está explícita, né? De uma certa forma, mostrando quando ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então veja, ali eles analisaram e pensou: toda a criação está pronta. Vamos fazer um homem a nossa imagem e semelhança. E nessa condição ele sopra a centelha de vida e ele põe o que se traz dentro da teologia, a compreensão do imago Dei, ou seja, a imagem de Deus estabelecida no sopro de vida, na condição da criatura. E essa criatura passa a viver, passa a experimentar e tem no seu ser a pessoa, a imagem de Deus. Ela passa a estar tendo características de Deus. E nessa característica de Deus, então nós podemos agora ver o seguinte, dentro de uma compreensão: o homem, criatura de Deus, estando no estado restaurado, no estado primário, sem a queda, ele então tem partículas de Deus, ele tem partes de Deus na vida. Ele tem uma compactuabilidade, vamos botar assim, de que verdadeiramente ele compactua, ele participa, ele expressa algo de Deus. Então veja, se nós no estado original temos partes de Deus em nós, que é a centelha da vida, é a imago Dei, caindo
no pecado, perdendo, agora ele concede algo mais gracioso que vem da sua estrutura divina, que é o Filho, para revelar um amor em restaurar o estado primeiro. Não sei se vocês entenderam. Né? Eu estou tentando mostrar o seguinte: desde o princípio do plano da salvação, Deus estabeleceu coisa gloriosa para o ser humano, mas ele caiu. E Deus não se contentou com isso, e ele diz, há uma necessidade de salvação, porque houve a queda. Então agora eu vou estabelecer uma porta de escape, uma porta de redenção, através do sacrifício de quem? Do meu Filho, que faz parte da minha natureza, faz parte de mim, para restaurar aquilo que o primeiro Adão destruiu. Então, o segundo Adão vem com o propósito de restaurar a parte primeira da condição daquilo que faz parte com Deus, que é o sopro de vida. Entende? E isso mostra o quê? Um grande amor. Um amor tão incondicional que é revelado para a humanidade. E esse amor, ele é profundo, irmãos. Esse amor nos leva a compreender o sacrifício do seu único Filho. Nos leva a remeter que podemos ser salvos, sair do estado de escravidão, do estado de pecaminosidade. E isso vai, então, estar estabelecido que o amor de Deus, então, é o amor, não o amor sentimental ou condicional, mas é o amor sacrificial. É o amor que é demonstrado na disposição de quê? De Deus em oferecer Cristo como o único meio de salvação. Então, não há outro caminho. Não há outra possibilidade. Somente pelo amor de Deus, revelando o amor dele para a humanidade, oferecendo Cristo o caminho para a redenção de todo aquele que crê. Então, isso nos concede, irmãos, a entender que esse amor, ele jamais vai se basear no mérito humano. Por isso, nós resgatamos o que trabalhamos semana passada, sobre a necessidade de salvação. Porque o homem não pode bater no seu peito e dizer, eu sou tal, eu sou importante, e pelos meus méritos eu alcanço salvação. Não consegue. Isso é um dom de Deus. Isso é uma graciosidade da sua bondade, da sua misericórdia. Então, este mérito não cabe ao ser humano. Mas isto é a graça divina que revelou o Cristo, e ele foi enviado ao mundo para cumprir a vontade de quem? Do Pai. Entendeu? A vontade do Pai, para quê? Qual é o propósito de cumprir essa vontade do Pai? É reconciliar o mundo consigo mesmo. Veja, reconectar o homem caído, trazer ao estado original, e aonde agora, novamente, ele, Deus, pode comunicar-se com o homem. Você lembra de semana passada que eu falei, Deus, na viração do dia, ia ter um encontro com Adão e conversava com Adão. Até que chegou um dia que ele falou, Adão, onde é que você está? Nós combinamos de estar aqui, e você? Não, eu estou escondido, né? Sabe, Deus, aconteceu umas coisinhas aí, eu estou nu. Ei, peraí, como que você está nu? Quem disse para você que está nu? Entende? Então, Deus vai criando argumentações e explorando isso para que o homem possa verdadeiramente reconhecer sua miséria, confessar o seu estado e ter, então, a restauração de vida. Através de Jesus Cristo, nós, então, podemos entender que essa reconciliação do mundo, através de Cristo, pelo amor de Deus, revelando o seu grande amor, a sua grande misericórdia, traz a condição completa de salvação para a humanidade. Isso vai evidenciar um dom gratuito de Deus, que nós não merecíamos.
Por isso, a graça, ela é de maneira explicada como algo que nós não merecíamos. Nós não teríamos condição. Mas Deus, na sua infinita bondade, Ele traz essa possibilidade. Então, veja, dentro da condição do sacrifício de Cristo, nós vamos observar um propósito de Deus, que é a substituição. Veja, a substituição, ela é fundamental. Romanos vai dizer, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós. Houve uma substituição. Eu não preciso morrer para alcançar a minha salvação ou buscar nos meus méritos conquistar esta salvação. Ele deu Jesus, o seu Filho, substituindo para que assim eu pudesse sair do estágio de pecado. Então, a natureza que esse versículo destaca, substitutiva do sacrifício de Cristo, ela é fundamental. Isso faz parte da doutrina da salvação. Isso vai revelar cada vez mais a condição desse amor. Por quê? Porque ele morreu em nosso lugar. Entende? Às vezes a gente vê expressões de mãe, o amor de mãe ele é muito gracioso também, mas ele não é suficiente. E às vezes a gente vê expressões de certas mães que ela diz, se eu pudesse eu morreria no lugar daquilo que meu filho está enfrentando, dessa crise, dessa enfermidade, eu daria a minha vida. Será? Mas o amor da mãe, ela remete a essa condição de buscar até o que é impossível para ela. Mas Jesus realmente cumpriu isso. Porque o amor de Deus, ele é além do amor de mãe. Ele é um amor imensurável. Ele é um amor que verdadeiramente, ele nos dá a condição de suportar, de enfrentar, de conquistar. Porque a partir do momento que nós conhecemos esse amor e somos por ele alcançados, nós então passamos a expressar a justiça divina, o amor divino em nosso coração. Por isso, muitos, às vezes, se colocam no estado de morrer por Cristo. Mas não, eu amo a Ele. E eu devo a Ele gratidão. E se precisar eu morrer por amor a Ele, eu vou morrer por amor. Sabe por que isso? É porque o amor de Deus está entranhado na sua vida, a ponto de refletir a bondade e a graça dele. Então, muitas das vezes a gente vê mártires na fé, que morreram por amar a Deus. Mas no estado natural, o homem não consegue. O homem se entrega. O homem, ele não consegue superar isso, mas Jesus morreu em nosso lugar, carregando sobre si o castigo que era devido a nós por causa do pecado. Ele carregou. O texto sagrado vai dizer que foi cravado a cédula dos nossos pecados na cruz com ele. Tudo aquilo que a humanidade tinha pecado, estava pecando, iria pecar, foi cravada na cruz do Calvário em Cristo. E, portanto, devido a essa causa do pecado, ele se considerou, o substituto morrendo por nós para nos libertar. Então, essa doutrina conhecida como expiação, ela é substitutiva, onde então Cristo, sendo perfeito e sem pecado, tomou sobre si a culpa e a penalidade do pecado que era minha, que era sua, que era nossa. Então veja, a expiação, ela vai trazer essa condição na pessoa dele, Jesus, perfeito, sem pecado, sem mácula. Ele toma sobre ele, ele suporta toda essa dor do pecado para que eu e você pudéssemos estarmos hoje aqui e adorá-lo.
e ofertar a Ele verdadeiramente louvor de condições de gratidão. Isaías 53 vai dizer dessa forma, mostrando que o capítulo que vai tratar do servo sofredor. Então, é um dos textos mais poderosos do Antigo Testamento que vai profetizar o quê? O sacrifício de Cristo. Ele diz o seguinte: ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Ele foi ferido pela sua transgressão. Ele foi moído por causa das suas iniquidades. Então, quando nós observamos nesse capítulo, o servo, sofredor, que aqui é retratado como alguém que leva sobre si o pecado de muitos, e isso vai justificar a muitos. Então, você entra dentro do plano da doutrina de salvação e vai compreender o aspecto da justificação. Isso, ela relata ou revela um cumprimento do quê? Da profecia. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estava escrito. Antes de Jesus chegar, não se compreendia. Mas quando Jesus veio e se colocou na posição de cordeiro, abriu-se a oportunidade, a compreensão que verdadeiramente mais uma promessa se estabeleceu. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não há outro meio. Você lembra que na Antiga Aliança, e quando a gente fala Antiga Aliança, a gente está falando de Antigo Testamento, que havia a condição de expiação por um tempo determinado. Uma vez ao ano, o sacerdote entrava no lugar do templo, do tabernáculo, no Santo dos Santos, o lugar da habitação da glória de Deus, para fazer expiação. E essa maneira, ele levava o sangue de um cordeiro que foi imolado no altar e agora está fazendo o quê? Expiação, ou seja, eu estou substituindo o pecado da humanidade, ou seja, naquela época do arraial do povo de Deus, para que durante um ano, ou seja, uma limitação, durante um ano aquilo tinha valor. Então era imolado um cordeiro. Ali derramava-se um sangue de um animal. E aí esses altares, esses holocaustos, era importante para representar um futuro próximo. Quando Jesus passa a ser o cordeiro do sacrifício e o seu sangue sendo derramado, levantado na cruz, a todos atrairia, ali a cédula dos nossos pecados seria cravado, e quando então ele morresse, ele iria alto dos céus, no santuário celestial, e ele iria apresentar o seu sangue derramado para dizer assim: Deus Pai, agora está justificado, o pecado da humanidade poderá ser perdoado através desse sangue derramado. Então, não é mais um período de tempo, mas é uma condição de valor eterno. Todo aquele que crê não pereça, diz o texto. Por quê? Porque a partir do momento que houve uma justificação, através da morte substitutiva de Jesus na cruz, por isso é a importância do sacrifício de Cristo. Então, veja, nós estamos sendo alcançados. Porque hoje, se nós pensássemos, mas eu não vi Jesus morrer na cruz. Mas eu não estava lá. Mas pela fé e o poder do Evangelho, que nós já tratamos isso aqui, que essa palavra, ela é viva, ela é eficaz, e esse poder do Evangelho, ele nos remete a exercer fé suficiente para nós nos reportar lá diante do momento do Calvário e contemplar Jesus morrendo pelos nossos pecados. O sangue dele derramado vem nos alcançar, porque no ato de estar diante do propiciatório,
expiatório, no ato de estar na presença do Deus poderoso, o sangue era aspergido e ele aceitava, ele acatava. Então ele estabelecia, vai haver durante esse ano um período de justificativas, de justificação. Eu vou perdoar o pecado do meu povo. Agora Jesus leva e diz, está aqui o meu sangue derramado, eu o cordeiro substituto. Então Deus olha para a cruz e ele diz, a cruz está vazia porque o meu filho morreu pelos pecados da humanidade, eu aceito o seu sangue aqui no santuário celeste e eu concedo que esse sangue tem valor permanente para todo aquele que crê. Então, o sacrifício de Cristo vai satisfazer tanto a justiça quanto o amor de Deus, proporcionando um caminho para a salvação. Que interessante. Eu não preciso mais levar um cordeirinho e imolar ele e oferecer um sangue de um animal. Não. Jesus já pagou esse preço. É mais agora eu crer no projeto salvífico. Então, a cruz como centro da fé cristã, ela precisa agora ter essa compreensão. O poder do Evangelho revela a cruz como centro da fé. Mas essa cruz não tem mais Jesus cravado. Essa cruz, ela não tem mais a condição de eu colocá-lo lá. Ele já está longe dela. Ele já saiu daquela condição, porque ele já pagou um preço. Ele já nos substituiu. Então, o ato da cruz, ela vai simbolizar, dentro do cristianismo, porque é através dela que a salvação foi alcançada. Ela foi uma forma, de um propósito estabelecido para que a salvação fosse alcançada. Agora, essa cruz somente não tem sentido se não houvesse a morte e ressurreição. Se Jesus morresse simplesmente e hoje fôssemos no túmulo dele, como de grandes ícones da história da humanidade, se você for lá no local onde ele foi enterrado, lá está, no jazigo dele, dizendo assim, aqui jaz fulano de tal. Aqui está os restos mortais de tal pessoa que fez história. Mas quando você vai no túmulo de Cristo, lá tem uma placa em vários idiomas dizendo, aqui está o túmulo daquele que morreu, ressuscitou, e vai estar escrito assim, ele não está aqui porque já ressuscitou. Aí é o diferencial do projeto salvífico. Então, morte e ressurreição de Jesus não é apenas um evento histórico. Isso está muito mais além. Isso é o fundamento da nossa fé. A cruz remete a essa simbologia, mas a morte e ressurreição é o fundamento da nossa fé na relação com Deus. Isso é fundamental. Isso é maravilhoso. O crente que entende e compreende esse propósito, ele não fica mais perdendo tempo com outras coisas, a não ser reconhecer que Jesus é o seu Salvador, que Jesus é o seu caminho, e que a humanidade, sem o sacrifício de Cristo, ela iria permanecer eternamente condenada, separada de Deus. Mas, quando nós olhamos a teologia da cruz, que vai enfatizar que a nossa salvação, ela não é baseada em nossas obras, isso cai por terra um monte de ideologias doutrinárias, que diz que o homem tem que fazer obras para alcançar salvação, e algumas doutrinas que diz que se ele ainda nesta vida não conseguir suprir essa necessidade, ele tem que voltar novamente para pagar aquilo que ficou pendente. Não existe isso. Jesus pagou um preço caro, o preço da cruz. Então, é na pessoa de
Cristo que fez isto por nós, que nós podemos dizer o que está em Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. É dom de Deus, é pelo ato de fé, pela graça do Senhor que nós somos salvos. Então veja, a cruz é o lugar onde a justiça de Deus e o seu amor se encontram. A justiça de Deus e o seu amor se encontram. Então ela é um ponto central da história da redenção. Deve ser o centro da nossa vida cristã. Agora, nós não podemos ficar idolatrando a cruz com Cristo pendurado. Não tem mais sentido. Ela tem que ser vazia. Ela é só uma simbologia hoje no cristianismo para dizer, foi por ali que veio a minha salvação. Irmãos, isso é maravilhoso. Quando nós passamos a compreender que o sacrifício de Cristo, ele exige resposta. Quando nós compreendemos que esse sacrifício exige resposta, isso remete o quê? A refletir, a construir um entendimento. Por quê? A cruz não é apenas um evento do passado, mas ela é uma realidade que ela é presente na vida, transformando. Ela pode ter esse poder de remeter você a buscar na história o entendimento e vai se encontrar que o amor de Deus é tão gracioso, tão profundo, tão glorioso, que ele doou Jesus. Da sua essência, ele concede uma participação para que esse Jesus encarne em condição humana e vá morrer na cruz do Calvário, sendo o cordeiro substitutivo, para que vidas sejam alcançadas. Isso é maravilhoso. Isso vai nos remeter àquilo que eu falei, a morte e a ressurreição devem ser fundamento da fé. Sem a ressurreição, estaríamos perdidos. Sem essa possibilidade, não tem sentido o evangelho. Mas quando eu olho que Jesus morreu, quando eu olho que Jesus ressuscitou, a minha fé é fundamentada. E aí gera o quê? Motivação para viver em gratidão, santidade e obediência a Deus. Aí eu não entendo, não consigo compreender aqueles crentes que não conseguem ser gratos. Aqueles crentes que têm amnésia na sua carreira de fé e diz assim, nada mais me remete a adorar a Deus, a agradecer, a obedecer, a viver uma condição de santidade. Por quê? Eu não sei o que aconteceu, eu não sei se valeu a pena, eu já estou até duvidando se Jesus ressuscitou. Tem crente assim? Tem. Quando ele ignora, quando ele quer colocar a força dele, Jesus na cruz novamente. Por quê? Porque toda vez que você que foi limpo, transformado, justificado, perdoado os seus pecados, você foi santificado pelo poder da graça de Deus, da santidade de Deus, habitação de Deus no seu ser, você é templo do Espírito Santo, aí você peca, você faz o quê? O que o Adão fez no Éden. Deus falou, não prove do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Do conhecimento da ciência. Você não prova. Mas tem a árvore da vida, está ali. Tem frutos maravilhosos, gloriosos. O homem vai lá, desobedece e cai. Quantas das vezes na nossa jornada, se nós não vigiarmos, se nós não entender isso, que a morte e a ressurreição é motivação de vivermos em gratidão. Amanheceu o dia, Senhor, eu te dou graças e louvores porque estou vivo, e isso só é possível porque você morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. Está assunto a Deus Pai e hoje eu posso te adorar. Então, Jesus, eu quero que tu me ajude para ficar firme, obedecendo ao teu mandado. Quando nós assim entendemos, é todos os dias, irmão. É gratidão, é santidade, é obediência a Deus, é estar debaixo da promessa.
Mas quando o crente ignora, quando o crente perde o sentido, quando ele não consegue mais olhar a cruz como símbolo central do cristianismo, que foi o caminho aonde Deus estabeleceu o cordeiro sacrificial para a humanidade ser alcançada, então o que acontece? Esse crente que já está perdendo a fé, já está voltando ao estado caído, está olhando para trás a sua história, né, que vivia antes de estar sendo santificado, já está desejando, como o povo, né, no deserto, quantas das vezes fala: Moisés, para que nos trouxe para esse deserto? Aqui estamos sofrendo. Lá no Egito nós tínhamos comida. Lá no Egito, às vezes, a gente levava chicotada. Lá no Egito, às vezes, a gente era maltratado. Mas lá nós tínhamos provisões. E aqui nós estamos sofrendo. Não estavam compreendendo a visão e a promessa de Deus na condição de dar uma terra prometida. E desejar o Egito. E aí há crentes que desejam retornar ao mundo. E aí vivem num estado caído de pecado. E aí Deus não tem como mais estar na vida dessa pessoa. Porque Deus é santo. Porque Deus, Ele não consegue compactuar juntamente com a treva, com o pecado. O pecado produz separação. Então veja, quando nós verdadeiramente lembramos que a morte e ressurreição é fundamento da nossa fé para ser gratos, para sermos santos e para sermos obedientes, então nós vamos permanecer com o olhar na força central, né, do projeto, da palavra, do projeto salvífico, que é Jesus, o autor, consumador da minha fé. Então, nessa condição, a cruz vai nos lembrar que fomos comprados por um alto preço. A cruz vai nos reportar a 1 Coríntios, no capítulo 6 e no verso 20, que vai dizer: porque foste comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, aos quais pertence a Deus. Então, nos remete a entender o seguinte: eu já não sou mais dono de mim. Está entendendo? Ah, mas eu que mando no meu coração, na minha... Não. Se você aceitou a Cristo e deu a Ele a sua vida, você foi comprado, você foi resgatado, você foi reestruturado agora no seu corpo e no seu espírito, os quais pertencem a Deus, propriedade exclusiva do Senhor Jesus Cristo. Ninguém invade, ninguém pode tocar. Está a marca do sangue do Cordeiro estabelecida, dizendo: esta propriedade é do homem lá de cima. Não toca. E no mundo espiritual isso é respeitado. Mas eu e você, crente, que nos coloca às vezes em condição de bobeira, simplesmente ignoramos. Não compreendemos. E às vezes damos vazão para o eu, para o ego, para o velho homem. O velho Adão cresce e pecamos. Quando andamos na presença de Deus, quando nós compreendemos que Cristo sacrificou sua vida por nós, e nós somos chamados a tomar nossa cruz e segui-lo, isso vai implicar em viver uma vida entregue a Deus, verdadeiramente servindo a Ele, rejeitando o pecado e buscando santidade. São escolhas. Eu rejeito o pecado e eu busco santidade. Eu buscando santidade, eu me afino mais com Deus. Eu estreito essa relação, andando com Deus, vivendo com Deus, adorando a Deus. Então, a placa vai estar lá, de uma forma
sobrenatural, o sangue está estabelecido, e quando o inimigo das nossas almas tenta invadir, ele vai se deparar. Propriedade exclusiva do Senhor Jesus Cristo. Não entre. Proibida a entrada. Não pode tocar, não pode ferir, não pode invadir, porque você foi salvo e lavado e remido no sangue do Cordeiro. Então, Cristo é o seu Senhor. Você não é mais dono de si, você é propriedade exclusiva de Deus. E você vai ser vencedor. Então, é muito importante quando nós entendemos que a cruz também nos remete a chamar e amar os outros como o amor sacrificial que Cristo demonstrou por nós. Aí é interessante entender isso, que nós precisamos amar o nosso próximo. Nós precisamos demonstrar na vida diária que verdadeiramente a graça de Deus, que ela é proposital na nossa vida pelo ato de fé, de aceitá-lo, de chamar para fazer morada. Então, ela é o foco que nos guia em todas as decisões, nos desafios, nas alegrias da caminhada cristã. O amor de Deus, a justiça divina que está imperando na sua vida, então faz com que eu olhe o meu próximo e eu tenha amor pelo meu próximo. Porque esse amor já é um amor celestial, divino, que nos remete a experimentar o que Deus experimentou e propositou quando ele escreve ali o Evangelho, né, inspira João a escrever e dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando eu experimento o amor de Deus na minha vida, eu vou compreender que verdadeiramente esse amor me remete a amar o meu próximo. Por quê? Porque eu quero? Porque eu tenho condição? Não, mas porque ele habita em mim. Esse é o propósito do sacrifício de Cristo. Esse é o que nos remete o projeto perfeito para a salvação da humanidade, que Deus sonhou para o homem. Então veja, a necessidade de salvação existe. O caminho está estabelecido. É o sacrifício de Cristo através da cruz. Agora, qual é a resposta humana ao Evangelho? Aí eu entro no terceiro ponto e vou fazer de tudo para não passar das 10. Né? Porque eu me animo aqui quando a gente começa a expressar essa grandeza do amor de Deus. Então eu vou tentar resumir o máximo aqui sobre a resposta humana ao Evangelho. A referência bíblica, Atos 2:38, na revista, né? Na Bíblia, versão Almeida, revista e corrigida. Ela diz assim, ó: e disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão do pecado, e recebereis o dom do Espírito Santo. Tudo isso é possível para a nossa vida em resposta humana diante da palavra, diante do Evangelho. Quando nós nos arrependemos e somos batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos nossos pecados, vamos receber o dom do Espírito Santo. E Romanos, ele vai confirmar, capítulo 10, do 9 ao 10, dizendo assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Deus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Olha que interessante.
o projeto salvífico e através da palavra, que é luz para a humanidade, para iluminar a proposta da salvação, ela precisa da resposta da humanidade. O ser humano tem que dar uma resposta diante do Evangelho. E a resposta é essa. Ela te remete a entender, a verificar que é crucial o processo de salvação. Ele é fundamental, ele tem que acontecer, ele é preciso ser revelado. O poder de Deus, através do Evangelho, para explicar, revelar e trazer essa possibilidade, vai dizer o seguinte: este é um processo crucial para a salvação. Qual? Arrependimento através da fé. Quando nós entendemos, em resposta ao Evangelho, que nós temos que nos arrepender, é porque a Bíblia, o Evangelho, as boas novas, está nos lendo. E quando ela lê, ela nos mostra o seguinte: olha no espelho a tua imagem, olhei. Mas a Bíblia vai dizer assim: você é um pecador. Você não está em condição. Ela vai espelhar as tuas misérias. Ela vai espelhar que você não tem condição, por conta própria, de alcançar a benesse de Deus, a salvação. Então, diante disso, eu tenho que tomar uma atitude. Eu tenho que dar resposta ao Evangelho. E qual é a resposta? Eu preciso me arrepender. Eu preciso, pela fé, compreender e confessar. Por quê? Porque ela está me espelhando e dizendo: o que é que você vai fazer com isso que você está olhando? Então é interessante quando nós compreendemos a importância que o Evangelho é poder de Deus. A palavra, ela te dá condição de você ler ela e ela te lê. Então, quando você é lido pela palavra, ela vai encontrar tuas falhas, ela vai encontrar tuas misérias e ela vai te apresentar. E aí, então, eu preciso compreender: eu tenho e necessito e preciso de salvação. Então, tem que dar uma resposta àquilo que está aparecendo. E qual é a resposta? Eu tenho que me arrepender. Eu preciso deixar essa condição. Por mais que a salvação seja um dom gratuito de Deus, precisa da resposta o quê? Ativa, consciente, por parte do indivíduo. Deus não força. Deus te revela. Deus te mostra, cara. Mas Ele espera que você tenha uma resposta. E essa resposta, ela é consciente. Essa resposta vai partir de você. Se nós olharmos para a teologia cristã, a respeito dessa condição da salvação, ela vai dizer que é pela graça. Mas essa graça vai se manifestar de maneira concreta. É quando a pessoa responde ao chamado de Deus com fé. E quando isso produz o quê? Arrependimento e obediência. Tem que haver mudança. Tem que haver atitude. Tem que haver transformação. Então, o arrependimento é o primeiro passo. Quando diz Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Ele vai dizer o quê? Que o primeiro passo necessário para a resposta humana ao Evangelho é o arrependimento. Não foge disso. É isso que precisa verdadeiramente compreender. E o que é o arrependimento? Biblicamente, o sentido vai envolver o quê? Mudança de mente. Você, no grego metanoia, vai fazer essa compreensão. Vai haver uma transformação na maneira de viver. Então, eu vivia no pecado, eu era servo do pecado, eu era dominado pelo pecado. E agora, então, eu passo a ter uma volta para Deus, eu passo a me arrepender das minhas atitudes. Então, a minha mente tem que tomar uma posição de transformação.
Eu me arrependi, eu confessei, eu compreendi tudo que eu estava vivendo e que estava longe de Deus. Eu então me arrependo, eu me converto e eu passo a seguir agora o caminho em direção a Deus. Eu passo a viver a santidade de Deus. Eu passo a desejar agora viver, ou seja, abandonar o caminho de pecado. Não quero mais ser servo do pecado. Porque quando eu era servo, eu tinha que obedecê-lo. Estava com um jugo pesado na minha vida e ele diz, hoje você fuma. Eu tinha que fumar. Hoje você tem que se prostituir. Eu ia ter que me prostituir. Mas quando Deus revela através do Evangelho e pode causar transformação, se assim eu quiser, então eu mudo o rumo, eu me arrependo, eu converto o meu caminho e eu volto então abandonando toda sorte de pecado a servir a Deus em graciosidade, obediência, fé e santidade. Muda a minha história, a minha mente se converte, a minha mente é transformada. Então, Pedro, na pregação do Pentecostes, a gente vai ver. Quando então eles estavam compungindo os seus corações pelo poder da palavra, pelo poder do Evangelho. Então, eles questionavam, o que devemos fazer? E Pedro vai responder, com um chamado ao arrependimento. Precisa se arrepender, evidenciando o quê? A verdadeira fé que em Cristo começa com o reconhecimento do pecado. A fé que é produzida para que haja decisão. Eu preciso mudar o meu caminho. Eu preciso deixar essa vida desregrada. Eu preciso tomar uma posição diante de Deus, porque eu estou sentindo a necessidade de mudança. Eu estou me arrependendo, eu estou abandonando, eu estou diante do Evangelho, eu estou diante da palavra, e ela está me mostrando que eu preciso mudar. Então, o arrependimento não é meramente a mudança emocional. Não, é uma decisão que vai resultar em ação. Vai haver transformação, vai haver mudança. Então, quando a Bíblia ela fala a respeito do arrebatamento, ela vai dizer mudança de comportamento e busca pela santidade e separação do pecado. Isso é fundamental. Quando nós olhamos a importância da confissão de fé em Cristo Jesus, você vai ver Romanos 10, 9 e 10, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então veja, com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Dessa maneira, nós vamos ver dois aspectos fundamentais da resposta ao Evangelho. Quais são eles? Fé no coração e confissão com a boca. Vai retratar o seguinte, a palavra, o Evangelho, as boas novas. Ela produziu fé no seu coração. O seu espírito, o seu corpo, a sua alma, o seu ser sentiu um impacto, como que uma flecha certeira que te alcançou e diz, você foi alcançado pelo poder do Evangelho do Senhor. Você agora tem que dar uma resposta. E automaticamente, como eu falei no início, usando a simbologia do espelho, que retrata a nossa imagem, e aí você olha, né, de manhã, acordou, vai lá fazer toda a sua higiene, né, de manhã, direitinho, você para no espelho e olha, e você fala, eu tenho que pentear o cabelo, eu tenho que dar uma maquiada, né, para ficar mais elegante, bonito, né, e gracioso, porque eu vou para o trabalho, eu vou para a escola, eu vou sair, eu vou me apresentar. Então o espelho diz, você precisa fazer uma transformação.
Assim é o poder do evangelho. Ele entra no teu coração e começa a te esperar. Pecador, miserável, perdido, sem Deus, sem esperança, sem oportunidade. E aí eu começo a sentir, eu não posso. Eu começo a expressar agora um desejo, o afã de conseguir mudar a minha história. Eu já não suporto o peso do pecado. Eu não consigo mais aguentar aquele fardo, aquele jugo. E aí o que acontece? Eu preciso confessar, eu tenho que ter mudança. Então você confessa com a boca. É a tua atitude, é o teu posicionamento diante de uma resposta ao evangelho. Aí você, diante da praça pública, diante da igreja, diante de uma situação que vem um convite, você publicamente diz, eu quero Deus, porque eu não suporto mais essa minha condição. Eu preciso dar resposta a um clamor da minha alma, porque o evangelho está bombardeando e está me dizendo, dessa maneira que você está, não vai perdurar, não tem vida eterna, não tem paz, não tem alegria, não tem solução. Mas se você acatar aquilo que o evangelho está te revelando e você tomar como fé suficiente para confessar que Jesus é o Senhor da tua vida, a tua boca confessa, a tua atitude demonstra, você levanta a mão e diz, eu quero Deus, e Deus entra, muda a tua história, porque para isso ele deu Jesus, o Filho dele, morrendo na cruz do Calvário. Foi o ato redentor. Ele vai além de um simples assentimento intelectual. Isso é maravilhoso. Não é você dizer, eu vou agora me entregar a Jesus. Não para aí. Ele vai envolver uma condição de convicção profunda e transformar a tua vida. Esse é o poder do evangelho. Por quê? O poder do evangelho, a palavra é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante que espada alguma de 2 gumes. Ela penetra na divisão da alma, do espírito, e ela discerne o pensamento, a intenção do homem. É o poder da palavra. Ou seja, este livro, como alguns dizem, é só um livro que vai estar compondo juntamente com outros da minha biblioteca e acabou. Não, este livro fechado pode ser um livro, mas quando ele é aberto e lido, é o poder da palavra de Deus, é a boca dele falando com você e revelando, eu tenho amor para te dar e eu tenho condição e possibilidade de restaurar a tua vida. Este estado doentio do pecado será quebrado e você vai viver na minha presença. Esse é o poder da palavra. Então, quando nós cremos que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, isso é central. Isso é verdadeiramente o ato da ressurreição, o ato da prova da vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Isso vai nos dar o quê? Fundamento de esperança. Pastor, eu estou alegre, feliz, saiu um peso da minha alma, eu estou como que flutuando. Esse é o poder do evangelho. Esse é o poder que vai simplesmente além de um assentimento essencial, emocional, intelectual. Ele vai muito mais, é o poder e o amor da grande graça de Deus, que ela entra e muda e te liberta, e você vai viver como aquele que flutua na presença de Deus. Cai o jugo, cai o fardo, cai todo o pecado, você se sente livre. E aí então, quando assim a gente observa o poder da morte e ressurreição, é a causa da vitória de Cristo sobre o pecado e sobre a situação que você vivia. É o fundamento de esperança. Eu vou morar no céu. Eu vou para a eternidade com Ele. Eu creio na promessa. Eu alcanço a promessa. Eu já começo a viver uma vida experimentando a expressão de vida eterna. Eu já estou aqui treinando a vida eterna. Por quê? Porque Jesus entrou na minha vida e isso mudou a minha história. Isso completou a boa obra. Então, amados,
quando nós, diante de uma resposta do Evangelho, temos que entender que se nós formos agraciados pelo poder da palavra e mudamos, nós não podemos ser egoístas e ficar para nós. Nós temos que anunciar as boas novas de salvação para todo aquele que crer, seja alcançado e desfrute das benesses de Deus e possa também herdar os céus. É fundamental a resposta ao Evangelho que realmente o mundo possa ter, possa crer, possa ser alcançado, possa se arrepender, possa alcançar fé, possa ter fundamento, possa confessar seus pecados, possam ir verdadeiramente à casa de Deus, não por uma força, não por uma obrigação, mas eles vêm aqui dizer: Senhor, aqui é a tua casa, onde eu tenho a liberdade, onde eu posso te adorar, onde eu posso falar contigo, onde eu posso sentir a tua presença, onde eu posso experimentar a tua graciosidade, a tua presença e dizer: grato sou a ti, porque tu me resgatou e me tirou de uma vida tenebrosa. A vida cristã começa com essa resposta. A vida cristã também ela vai ser marcada por uma caminhada contínua com Cristo. Ah, mas como isso? A palavra de Deus diz que estarei convosco todos os dias. E é real. Ele caminha com você. Ah, pastor, eu indo para o comércio, Jesus vai contigo. Ah, eu indo para a universidade, Jesus vai contigo. Eu indo para o trabalho, Jesus vai, sim, Jesus vai. Ah, eu vou lavar a louça, Jesus vai contigo. Ah, eu vou tomar um banho, Jesus vai contigo. Ah, eu vou dormir, Jesus vai estar contigo. Porque é promessa a partir do momento que eu arrependo, confesso meus pecados e entendo que a minha vida é transformada pelo amor dele. Então eu passo a ser reconectado na pessoa de Jesus, no seu sacrifício, morte e ressurreição, na pessoa de Deus. Sou conectado a Deus. E o texto diz: chegai-vos a Deus, e Deus se chegará a vós. A resposta ao Evangelho exige decisão consciente. A resposta do Evangelho precisa de atitude. Ela vai gerar fé e você vai ter que tomar uma decisão. E se você tomar a decisão, necessariamente crendo, confessando Jesus como teu Senhor e Salvador, você vai obedecer. Você vai ser santificado e você vai viver na presença dele. E nós precisamos compreender que o plano perfeito de Deus para a salvação passa pela necessidade de salvação, passa também pelo sacrifício de Cristo na cruz e passa também pela resposta ao Evangelho que o homem tem que dar. Se assim o fizermos, seremos testemunhas vivos da graça e da misericórdia de Deus, para que outros possam também conhecer e experimentar a salvação que Jesus oferece a todo aquele que crê. Se coloque em pé, eu quero orar por você. Eu preciso orar por você, que talvez não tenha tomado ainda consciência que o poder da palavra é transformador. Que o poder da palavra te remete a tomar decisão. Que o poder da palavra vai colocar você em uma condição que precisa refletir. O que eu faço com isso agora? Se eu estou conhecendo que a minha vida está caída, que a minha vida não tem paz, que a minha vida não tem esperança, que a minha situação vai me levar ao juízo eterno e não com Deus, então eu preciso me posicionar. E qual é a resposta que você dá? Você quer Deus ou você vai rejeitá-lo? Essa resposta é você que dá. Mas nessa noite especial que o Senhor nos concede,
estudar o tema da doutrina da salvação e entender que o seu amor é tão grandioso que nos revela a oportunidade, eu quero orar por você e você decide aí. Você vai dizer para Deus, se você o quiser, Deus, eu te aceito. Na pessoa de Jesus, o seu Filho, eu quero que venha fazer morada no meu coração. Reconheça as minhas misérias, reconheça as minhas falhas e me arrependo. E, portanto, eu confesso, eu preciso de ti. Eu preciso que tu entre na minha vida, transforma, perdoa meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. E a partir de hoje, eu vou trilhar o caminho na tua presença. Se você fizer verdadeiramente esta oração, você hoje será alcançado. Você sentirá o perdão dos seus pecados. Você vai sair leve daqui. Você vai sentir que o fardo do pecado, o jugo, que você carrega, ele cai por terra e você vai adorar, você vai exaltar e você vai ser grato a Deus, porque verdadeiramente Deus entrou para mudar a sua vida na pessoa de Jesus, o Filho dele. Pai, em nome de Jesus, diante de ti, Senhor, e de uma forma tão especial, queremos agradecer. Queremos louvar a ti, Senhor, pela tua grande misericórdia. Queremos estabelecer cada dia mais conexão contigo, em gratidão por tudo que tu tens feito por nós. A cruz revela, Senhor, que o caminho foi estabelecido para todo aquele que crê, mostrando o teu amor, a grandeza desse amor, revelando que Jesus, o seu Filho, foi o Cordeiro substituto, morrendo pelos nossos pecados, estabelecendo o seu sangue e vertendo, para que todo aquele, Senhor, que creia, para todo aquele que confesse, para todo aquele que se arrependa, alcance salvação, alcance a misericórdia, alcance a tua bênção sobre a vida. Senhor, nessa noite, se há corações que estão confessando diante de ti, que precisam de ti, vai perdoando, vai escrevendo o seu nome no livro da vida, vai dando saúde, vai dando paz, vai dando alegria, vai, ó Deus, dando condições para que eles possam estar debaixo da promessa. E essa promessa é um dia morarmos contigo na eternidade, porque tu és fiel e tu prometeu, e fiel é para cumprir. Deus eterno, em nome de Jesus, eu peço a bênção, eu peço a bênção, eu peço a bênção sobre todos nessa noite, para a glória do teu nome. Amém. Amém, Jesus. Cante. Fiel até o fim. Eu quero ser fiel, Senhor, como és fiel a mim. Eu quero ser fiel, Senhor, e fazer tua vontade. Eu não quero mais fingir, mas quero te servir com mais fidelidade. Diga fiel, fiel no meu pensar, Senhor, fiel no meu ouvir, fiel no meu falar, Senhor, e no ouvir, fiel no meu ouvir e no olhar, fiel no meu olhar, Senhor.
quando eu contribuir e no andar fiel, no meu andar, Senhor, fiel no meu sentir, aonde eu estiver, em tudo que eu fizer, eu serei fiel a ti. Aonde eu estiver, em tudo que eu fizer, serei fiel a ti. Diga mais uma vez: aonde eu estiver, em tudo que eu fizer, oh amado,